Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui à nossa aula híbrida, né? Que na verdade hoje não vai ser híbrida, afinal de contas não tem ninguém aqui na sala de aula. Ela está sendo mediada pelo Teams exclusivamente, né? Lembrando que hoje, nos dias de aula híbrida, nós temos o regime de horário normal, né? Então a gente vai até mais ou menos umas 8h40, 8h40 e poucos. É a primeira parte da aula, daí depois a gente faz o intervalo e retoma com a segunda parte da aula, tá certo? Vou dar início aqui então à nossa aula de hoje, compartilhando a minha tela e colocando aqui para vocês o tema da nossa aula, né? Hoje a gente vai estudar o ISSQN. Nós temos como, digamos, sequência, e vai fazer sentido essa adaptação que eu fiz ali no cronograma, porque nós estávamos estudando o ICMS. Então, na aula passada a gente teve uma aula sobre ICMS, e ele tem um regime de tributação, ele tem muita similaridade, muita discussão e controvérsia surge em torno da incidência de ICMS e ISS. Então, me parece que faz todo sentido a gente abordar na aula de hoje, na sequência do ICMS, o ISSQN. Tá? Então, a gente começa a disciplina sempre na Constituição, né? Então, aqui a gente está falando do artigo 153, inciso 3º da Constituição. Eu falei na aula passada e repito aqui, não tem disposição sobre ISSQN no CTN. Quem colocar isso nas avaliações, no nosso trabalho aí, eu vou presumir que estava dormindo durante a aula, porque a lei complementar, a norma geral, né, que trata deste tributo é a Lei Complementar 116 de 2003, e eu peço para vocês que abram a lei complementar, porque eu vou fazer agora umas perguntas para vocês de interação aqui sobre a lei complementar, tá? Então, deixem ela aberta aí nos seus computadores, tablets, sei lá como é que vocês estão acompanhando, ou até mesmo com o Vadimeco, aqueles que são mais old school, né? Então, acompanhem, por gentileza, o nosso encontro hoje com a legislação aberta para usufruir da melhor forma possível a aula. E aí, como a gente está falando de um tributo municipal, eu recomendo sempre ver a lei do municipal, porque ela vai estabelecer algumas peculiaridades, né? No caso de Porto Alegre, aqui eu vou colocar só como Porto Alegre é a Lei Complementar 07 de 73, que trata do ISSQN. Então, mas eu não vou falar de Porto Alegre, afinal de contas aqui nem todos têm alguma relação com Porto Alegre para a gente falar de modo tão específico. A nossa abordagem aqui ela vai ser mais em torno da lei complementar mesmo. E aí a gente vai para o ponto central aqui, né, que é o aspecto material da hipótese de incidência. Pergunta o que é tributado. E aí a gente tem sempre que partir essa pergunta da Constituição, né? A Constituição de 88, ela define as regras de competência. Cadê a nossa Constituição? Está aqui, artigo 156. E aqui está o texto da Constituição, que eu vou transcrever aqui, artigo 156. Então, compete aos municípios instituir. Então, primeiro destaque aqui, né? A gente está falando do imposto de competência dos municípios.
tributo municipal. E se a gente está falando de um imposto municipal, e o Brasil tem aproximadamente 5 mil, mais de 5 mil municípios, vejam o tamanho do desafio, né? Para uma empresa que tem atuação em quase todos os municípios, ela teria que dominar 5 mil leis municipais que tratam do ISS-QN de cada município. Então, aqui não é nada fácil, né, a vida do contribuinte, e uma das razões para ela ser tão complexa está aqui, né? Então, a gente tem 5 mil municípios e 5 mil leis municipais de ISS. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, começar a nossa discussão, é a competência conferida pela Constituição. E aí, a Constituição foi lá e disse o seguinte, ó, é autorizado tributar serviço de qualquer natureza. Então, a gente está falando aqui do contrato de prestação de serviço, certo? E aí, meus amigos, é um ponto que eu sempre chamo atenção e que aqui não ia ser diferente, né? Eu vou enfatizar também. Vou botar aqui no canto. Onde é que eu encontro a definição de contrato de prestação de serviço? Código Civil? Perfeito. Quem diz o que é um contrato de prestação de serviço é o Código Civil. Não é o direito tributário, não é o direito do trabalho, não é o direito... não é o direito processual, é o direito civil. O direito civil define o que é contrato de prestação de serviço. E lá no Código Civil está a disciplina, as regras do que se considera uma prestação de serviço, quais são as características, e a gente tem que se basear nele. É esse tipo de contrato que estará sendo objeto de tributação. Não será objeto de tributação, eu vou botar aqui a plaquinha de atenção, vou botar aqui, cadê o... Não será tributado o contrato de emprego, CLT. Atenção, atenção, prestem atenção aqui nisso. Ainda que a gente esteja falando de coisas parecidas, afinal de contas, tanto o contrato de prestação de serviço quanto o contrato de emprego, contrato de trabalho, eles têm em comum, né, uma obrigação de fazer. Mas aí eu remeto vocês às aulas lá do professor Everson, do professor Wunsch, sobre como é que se caracteriza a relação de emprego, que eu não lembro, eu tratei de apagar da minha memória o que é direito do trabalho. Então, vocês remontem lá a CLT para ver quais são aqueles elementos que, configurados, caracterizam um vínculo empregatício. Se há vínculo empregatício, no caso concreto, ainda que o nome dado ao contrato tenha sido de prestação de serviço, a CLT puxa para si essa competência, avoca para si e diz, isso daqui, não importando o nome atribuído, eu vou chamar de contrato de emprego, vou reconhecer o vínculo, e aí você sabe muito bem como é que é a história. O empregador, ele vai ter que pagar, se ele não pagou, todos os encargos trabalhistas. Se não tiver presente, se não estivermos diante daqueles requisitos, bom, então a gente sim está diante de um contrato de prestação de serviço, que na sua essência tem como elemento central uma obrigação de fazer, certo? Esse é a marca central aqui. Contrato de prestação de serviço, entenda, nós estamos
falando de uma obrigação de fazer, tá? E está fora da competência dos municípios, não será tributado pelo ISS aqueles serviços que estão na competência do Estado. E a gente viu na aula passada, a gente examinou na aula passada quais são os serviços tributados pelo Estado. E aí eu vou colocar aqui a setinha para a gente também marcar e ter presente. Então, qual é a competência dos estados? Que tipo de contrato envolve a competência estadual, que está no artigo 155, inciso 1? Quem é que lembra aí? Transporte estadual e intermunicipal? Interestadual e... Exatamente, transporte interestadual e intermunicipal. Muito bem, Thiago, é isso aí, tá lá na aula passada, não é tão longe, né? Então, tem que estar vivo aí na lembrança. Então, esse está dito pela Constituição, este contrato é de competência dos estados. Quando ultrapassar a fronteira do município, então eu contratei um frete lá para levar meus pais agora querem levar uma geladeira velha para a praia. Então vou contratar um frete para sair de Porto Alegre e até o litoral norte. Isso é contrato interestadual. Mas se por acaso o frete fosse levar de um ponto dentro de Porto Alegre para outro ponto em Porto Alegre, nós estaríamos diante de um contrato de transporte, mas não é interestadual, nem intermunicipal. E aí, este contrato de transporte está dentro aqui da competência do ISS, tá bem? Então, aqui, atentem para isso, que é bem importante. Aí, meus amigos, surgem algumas questões, tá? Só, professor, uma pergunta. Esse transporte, ele pode se dar de qualquer meio, né? Por exemplo, transporte aéreo, também interestadual, também é tributado pelo ICMS. Exatamente, Tá. Uma exatamente. dúvida. Achei que eu Eu tinha não ficado... conheço o transporte aéreo municipal. Eu nunca vi um avião que entra e sai do mesmo município, mas não se descarta essa possibilidade, né? Mas como o transporte aéreo, via de regra, envolve a saída da cidade, no mínimo, né? Então a gente vai estar sempre falando de ICMS. Certo. Tem sim a incidência, Thiago. Tem a incidência do ISS, do ICMS, desculpa, nos contratos de transporte aéreo. E aquaviário também, né? Se a gente for fazer a navegação de cabotagem, que é a navegação interna, ou a navegação marítima também, a gente vai ter a incidência do ICMS sobre este frete contratado, tá? Mas ICMS ficou na aula passada, tá? Vamos focar aqui no ISS. E aí, no ISS, os municípios, gente, assim como os estados, eu contei a ladainha, né, na aula passada, a ladainha dos estados qual era? Estamos quebrados, não temos arrecadação. E aí tem um tipo de atividade que não está pagando imposto. Vejam, temos que tributar essa atividade. Não é justo alguém que esteja realizando uma atividade econômica não pagar imposto. Eu critiquei na aula passada, eu falei para vocês a minha opinião sobre isso, que não deveria causar perplexidade não pagar tributo, porque não pagar tributo deveria ser a regra. Excepcionalmente, nas situações em que a lei prescreve, a Constituição autoriza, é que eu pago tributo. É assim no Brasil, né? Mas, enfim, tem muita gente que se sente ofendido ao ver alguém não pagando tributo. Então, os estados resolveram os seus problemas de arrecadação aumentando os tentáculos do ICMS. Eu comparei o ICMS a um polvo, né, com vários tentáculos.
O ICMS é isso, né? Ele tributa a comunicação, energia, ele tributa a importação, ele tributa transporte, ele tributa mercadoria, que são coisas totalmente distintas. Os municípios tentaram, só que de uma forma menos habilidosa e menos técnica. Os municípios tentam tributar por meio da criação, vamos ver, da mente criativa dos seus procuradores e auditores fiscais. Os municípios se deparam diante de um contrato e olham, isso aqui tem um quê de serviço, né? Tem uma cara de serviço aqui. Portanto, eu vou tributar. Vamos a alguns casos, tá? E aí eu vou trabalhando alguns casos. Caso locação. Tá? O precedente que é o leading case envolvia aqueles guindastes, aquelas máquinas. No meu aplicativo aqui, ele deu como guindaste isso aqui, tá? Então, tenta imaginar isso aqui como um guindaste. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra para ilustrar um guindaste. Caminhão. Vou enjambrar um guindaste aqui. Vai ficar um troço horroroso. Mas imaginem aqui isso aqui sendo um guindaste, tá? Que é aqueles caminhões enormes que tem lá suas escadas lá e trabalham em obras. Os municípios olharam e viram assim, meu Deus, mas ali é evidente que tem um serviço. O cara está alocando um guindaste na sua obra, esse contrato aí é valioso, não é impossível que ele não vá pagar ISS. Aqui tem incidência do ISS. Então, aqui surge a autuação. Os municípios autuam as empresas construtoras, né, por não recolherem o ISS-QN sobre a alocação de guindastes. Então, esse é o início da controvérsia. E aí começou a celeuma, né? Então, os municípios autuaram, aí as empresas se defenderam, disseram, não, peraí, mas eu acho que não há incidência de ISS nesse caso. Por que não há? O que as empresas alegaram? Empresas se recusaram sob a alegação de que não se trata de contrato de prestação de serviço. Uma coisa que eu queria, de antemão, deixar claro aqui, que tudo que a gente vai falar e discutir aqui não é simplesmente uma mera nomenclatura, tá? Não é assim, eu botei no título do meu arquivo do Word lá, contrato de locação, tem um resultado. Se eu mudar o título e botar contrato de prestação de serviço, aí tá. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é se esta operação aqui do carrinho sujeita-se à tributação do ISS-QN. Pouco importa o nome do contrato. O nome é menos importante. Mas o contrato e a forma como as partes contrataram é que tem que ser levado em consideração para ver se está dentro da incidência da norma que a gente acabou de estudar aqui, ó, artigo 156. Serviço de qualquer natureza. Tá? Pois bem,
E por que eu disse que esse caso, o leading case, ele não era o melhor para os contribuintes serem julgados? Porque neste caso de locação, é inegável que tem um carinha, aqui dentro, né, operando o guincho. Esse carinha que está ali, ó. Salvo se a construtora tiver um operário, um empregado que saiba manejar, o que é raro, porque é uma máquina complexa que envolve responsabilidade. Via de regra, o contrato de locação dos guinchos envolve também o carinha junto, que é o operador da máquina. E aí é evidente que aqui tem uma prestação de serviço por esse homem ali que está manejando o caminhão, certo? E aí esse caso aqui foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o caso paradigma, o leading case. E como é que julgou o Supremo? O que vocês acham? Que era a prestação de serviço? Não. Não sei se ficaram surpresos, mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou a inconstitucionalidade das leis municipais que autorizam tributar por locação. Vamos botar aqui. E por que o STF tomou essa decisão? Porque ele é bonzinho, ele gosta dos contribuintes? Não se enganem. O STF, e depois de tanto julgar, ele julgou várias vezes esse caso, ele editou a súmula vinculante número 31. E por que ele disse que não incide? Porque contrato de locação é diferente de prestação de serviço. Simples assim. O Código Civil ele não disciplina num item o que é prestação de serviço e não tem num outro item lá o contrato de locação. Então eu tenho o mútuo, e eu tenho o comodato e eu tenho a locação, a outra, né, que antes estava no... Não, ainda tem a lei de locações, né, de imóveis que rege de forma em separado. Mas, enfim, estes contratos que envolvem uma obrigação de dar, né, tu entrega um bem por um tempo e o contratante, ele tem a obrigação de devolver aquele bem. E nesse interregno, ele paga uma remuneração por usufruir do bem, que é exatamente a locação, o valor do locativo. Então, aqui entra locação de automóvel, né, que hoje está bastante em voga, especialmente com o pessoal que trabalha para aplicativo. Eles têm usado bastante esse contrato. Os mais antigos, não sei se tem alguém aqui que fez locação de DVD, e digo mais antigos porque tem os dinossauros que locaram fita VHS. Aí sim, quem me disser aqui que locou fita VHS, eu vou dizer que é da minha geração. Não sei do que o senhor está falando, professor. Não sabe? Tá, não. Então... Renato, provavelmente tu não deve saber também daquele cartaz que tinha nas locadoras que multava o cliente que devolvia a fita não rebobinada. Então, se você assistiu o filme e só ia para frente e não voltava para trás, você pagava uma multa. Olha só. Mas, enfim. Professor. Diga. Boa noite. Veículo também entra nisso ou não?
Sim, acabei de falar. Motorista de aplicativo que loca veículo. Ah, tá, é que eu não tava aqui. Aí... Ah, tá. Eu acabei de falar. Locação de veículo, enfim. A súmula vinculante 31, ela fala locação de bem móvel. Veículo é um bem móvel? É, logo. Então, bom, locação de imóvel nem se fala, né? Aí eu não conheço um caso em que o município tenha tido essa petulância de tributar uma locação de um imóvel. Esse caso daí eu acho que não existe. Mas se chegasse a esse disparate de querer tributar com base no ISSQN, o modo de pensar, o modo de resolver o problema seria o mesmo. Ainda que a súmula vinculante não fale... o Rafael trouxe ali... ou dava um desconto porque rebobinava. Olha, Rafael, tá se entregando, hein? Tá se entregando. Já deve ter alguns cabelos brancos, pelo jeito. Mas assim, então, voltando aqui ao caso, né, o precedente, o que é importante fixar aqui desse julgamento? Né? O Supremo disse, olha, tributa-se pelo ISSQN, que está autorizado na Constituição, a prestação de serviço. Muito bem. O que é prestação de serviço? Eu, tributarista, não tenho que saber. Não sou eu que tenho que saber. Quem tem que saber é o civilista. É o direito civil que diz o que é prestação de serviço. De modo que se eu trouxer um contrato parecido, ele não pode ser tributado. Por quê? Porque não se tributa por analogia. E o que diz isso? Então, assim, os fundamentos aqui do STF para julgar. Artigo 110 do CTN, 109 e 110, né? 109 e 110, que dizem que os institutos de direito privado não podem ser alterados pelo legislador tributário. E o artigo 108, parágrafo 1º, que proíbe a tributação por analogia do CTN. Então, o Supremo, ele nada mais fez do que aplicar esse tipo de raciocínio que está correto. Certo, gente? Então, dali em diante, esse tipo de questão, locação, não deveria mais ensejar nenhum tipo de controvérsia. No entanto, meus amigos, a ladainha continua. O choro continua. Os municípios precisam tributar, eles precisam de arrecadação, e aí eles vão lá e tentam achar dentro lá do município que tipo de atividade econômica está sendo visada, que tipo de atividade econômica está sendo lucrativa. Bom, então se está sendo lucrativo tal atividade econômica, eu tenho que ir lá tributar. E aí o segundo caso que eu venho examinar aqui com vocês é o caso do leasing. Caso do leasing. Todo mundo sabe o que é contrato de leasing? Também chamado de arrendamento mercantil. Sim, não. Não é quando tu aluga um bem e aí tem a opção de compra no final? Isto. Então, eu vou tentar aqui ilustrar a triangulação aqui desse contrato, tá? Então, aqui eu tenho um carinha que quer comprar um automóvel. Professor, Diga. Quem é que gostaria de falar? não, eles não estão aparecendo. Ah, tá. Desculpa. Vamos compartilhar aqui a tela novamente. Então, esse nosso amigo aqui, ele quer comprar o carro, certo?
Ele quer comprar o carro, só que ele não tem dinheiro. Então, se nós estivéssemos falando aqui de o sujeito vai na concessionária lá e paga pelo carro. Aqui nós teríamos compra e venda, certo? Ele dá o dinheiro, a concessionária dá o carro, nós temos uma compra e venda. Tá? Mas isso daqui não dá, ele não tem essa possibilidade. Então, ele quer o carro, mas não tem dinheiro. Então, como é que a gente resolve esse problema? Então, o banco... Deixa eu botar o dinheiro aqui. O banco vai lá e paga o banco paga o dinheiro para a concessionária entrega o carro para o cidadão, certo? E aí o cidadão vai ter o que agora que fazer? Ele vai ter que pagar o dinheiro para o banco. E aí o que o banco faz? Não, tudo bem, não te preocupa. Eu vou te cobrar em suaves prestações. Tá ruim aqui a minha seta. Essa é a relação triangular aqui. Então, o contrato de leasing é basicamente o pagamento que esse carinha aqui faz para o banco. Então, ele paga lá para o banco um valor correspondente às prestações que, ao mesmo tempo, remuneram o empréstimo. O carro pertence ao banco. Foi o banco que quitou a concessionária. Então, ele é comprado pelo banco e ele é emprestado para esse carinha aqui. E esse carinha vai pagar prestações mensais por estar usando esse carro. E no final, como o David falou, ele tem a opção de quitar o saldo, chamado saldo residual, e se tornar dono. Mas ele também pode simplesmente, tchau, banco, fica aí com o carro, eu não tenho interesse, e está tudo certo. Ele já pagou os valores equivalentes às locações e ele não precisa pagar mais nada. Tá? Então, esse é o conceito de arrendamento mercantil. O que o Supremo, os municípios olharam para isso, né? Adivinha? Eles viram que tinha um monte de banco cobrando leasing. E aí os municípios autuaram os bancos, entendendo que deveria ser recolhido ISSQN sobre o contrato de leasing. E aí vem a pergunta, né? Os bancos disseram, não, eu não tem nada a ver. Este não é um contrato de prestação de serviço. Bancos sustentaram que leasing não se equipara à prestação de serviço. E aí, como é que vocês acham que o STF julgou? Que são contratos diferentes, e aí por isso não incide ISSQN. Tiago, tu se revelou um excelente tributarista, mas um péssimo ministro do STF. Então, um péssimo ministro do STF, porque tu está sendo coerente. O que o Tiago fez? Qual foi o raciocínio? Ele acabou de pegar um precedente do STF, tem súmula vinculante do STF,
que diz que contrato de locação de coisa bem móvel é inconstitucional tributá-lo por meio do ISS. O que o Thiago fez? Bom, se nós estamos aqui diante de um contrato que não é prestação de serviço, afinal de contas, que serviço que tem aqui? O banco comprou o carro, deu dinheiro para a concessionária, me emprestou o carro, eu estou pagando um aluguel, entre aspas, tem que aplicar a súmula vinculante número 31. Não, STF decide que leasing é tributável pelo ISSQN. Deixa eu até confirmar aqui se não é o ministro Joaquim Barbosa. Leasing e ISSQN e STF. Vamos pegar aqui o leading case. Decisão Suprema. Tá aqui, ó. Esses são os precedentes. Onde é que... Não, mas não tem aqui o relator. É, Joaquim Barbosa, tá aqui. O voto do ministro Joaquim Barbosa é algo, tá? Tá aqui o precedente. Jossa, não dá para pegar. Depois eu transcrevo ali para vocês. São esses dois aqui. São esses dois paradigmas aqui que foram julgados. E aí o STF impôs uma derrota aos bancos, né? Porque, em última análise, quem teria que pagar essa conta, né, do ISS sobre o serviço seriam os bancos. E aí até teve gente que comemora, né? Banco tem que se ralar mesmo, é isso aí, banco só no sacaneio. Só que esquece que no fim do dia, se o banco perdeu, tu acha que o banco vai perder? Vocês acreditam nisso? E que o banco vai fazer? Ele só vai embutir esse custo nos próximos contratos. É simples. Logo, os próximos contratos tornaram-se mais caros. Mas essa história não termina aqui, tá? Ela tem mais um capítulo que eu vou contar no final dessa parte da aula, tá? Guardem essa disputa aqui, bancos versus fisco. Round 1. Fisco venceu. Mas tem o round 2. Vai ter volta. Então, assim, contei aqui 2 casos, tá? Para falar sobre a incidência. E aí, poderia eu dizer que, por essa expressão aqui, qualquer natureza, cabe qualquer coisa? Por aquela expressão que está lá na Constituição. Bom, já que a Constituição falou qualquer natureza, então qualquer tipo de contrato, né, pode entrar aqui. Aí, eu peço para que vocês olhem na lista anexa da Lei Complementar 116 e, por favor, eu quero que vocês transcrevam aqui no chat algumas atividades que tenham chamado a atenção de vocês. Por favor, transcrevam aqui no chat. Olha a lista anexa da Lei Complementar 116. Então, vou pegar aqui Lei Complementar 116. Aí eu quero que vocês... A lei é bem curtinha, ó. Ela vai até o artigo... Tem 10 artigos. Esse é o último artigo, até o artigo 10. Tá? Aí vem a lista anexa. Deem uma olhada nessa lista, assim, vão passando os olhos e transcrevam itens que tenham chamado a atenção por serem coisas curiosas.
Olha só, centro de emagrecimento, spa, É de 2003, professor? 2003. Julho de... Anexo, Depois do artigo 10, tem ali um monte de serviços que são descritos nessa lista. O Rafael disse que tem tudo. Ficou preto aqui para mim, serviço de biblioteconomia. O Thiago botou advocacia, acupuntura. Tem umas Tem até coisas. a locação ali, né, professor? Tem ali. Isso é perfeito ter chamado a atenção, porque para quem nunca estudou tributário, ele quando olha na lei, a Carolina trouxe aerofotogrametria. Eu nunca ouvi falar nisso. Esse para mim é novidade. Toda vez que eu dou essa aula, eu peço para os alunos procurarem coisas curiosas e eu descubro coisa nova. Agora a Carolina me mostrou uma coisa diferente. Geofísico, geodésico, meu Deus do céu. Calafetação. Serviço de ouriversaria, lapidação. Pá, esse aqui é bala demais. Nucleação e bombardeamento de nuvens. O Gabriel trouxe ali o Taxi Dancing. Esse para mim é o meu favorito. Taxi Dancing, o que é isso? Se vocês souberem, assim, vocês já andaram num Taxi Dancing? Todos esses de entretenimento é piada. Boate, shows, balé. O que tem ali? Programa de auditório, parque de diversão, abertura de conta corrente, conta, investimento, aplicação. Aqui tá a caixa de Pandora, Thiago. Ali é a caixa de Pandora. O Thiago trouxe o ponto que é um dos métodos utilizados para o mapeamento da superfície terrestre. A Carolina já fez a pesquisa dela do que é um aerofotogramétrico. Renato, seu guloso, hein? Massagem. Tá de olho ali na massagem. Banhos, duchas, sauna, massagens congêneres. É isso aí, ó. Então, gente, eu provoquei vocês para pesquisarem um pouco aqui, darem uma olhada na lei, porque, vejam, essa lista anexa, que a gente examinou aqui rapidamente, vejam, ela tem até o item, é longa, até o item 40. Até o item 40. E se desdobra, né? 40.1, 40. E assim vai indo, né? Olha só, ela tem vários desdobramentos. E ela também é extensa do ponto de vista horizontal. E muitos têm aqui o congêneres, né? Aí vem a pergunta que não quer calar. Essa lista que a gente acabou de ver, que vocês viram que tem de tudo ali. A lista é taxativa ou a lista é exemplificativa? Olha, apesar de ser uma Bíblia, eu acho que deve ser exemplificativa. Exemplificativa. Vou botar aqui em latim, que é bonito, né? Falar números clausus ou números apertos. O Vitor Hugo disse que é exemplificativa. Gente, o Superior Tribunal de Justiça, e aqui a gente vai falar do STJ, porque a gente está interpretando a Lei Complementar 116, né? Então não se trata aqui de uma discussão constitucional. O STJ julgou essa matéria do mesmo jeito que julgou o agravo de instrumento.
E aí vamos ver se vocês... Não sei se tem algum processualista aqui que gosta de processo civil, que vai lembrar quando veio... Taxatividade mitigada. Isto, Nancy Andrighi. isto, essa pérola, taxatividade mitigada. É taxativo, pero não mútil. É, mas não é. Gente, às vezes eu fico perguntando assim para mim mesmo, né? Para que a gente custeia uma corte que visa pacificar e que não resolve nada, né? Devolve o problema. Tu entrega o problema, ele devolve o problema. É mais ou menos o que faz o STJ. Então, o legislador lá no CPC, ele disse, olha, eu quero acabar com esse volume de agravo de instrumento, então eu vou botar só os casos que se pode recorrer. E aí, a prática da advocacia mostra lá que tem alguns casos que, mas será que isso aqui está dentro ou está fora da lista? E aí, se questionou, bom, mas essa lista é taxativa ou exemplificativa? Aí, o Juan e o Vitor Hugo lembraram, né? Taxatividade mitigada. Aqui, o STJ disse o seguinte, vamos ver se eu consigo reproduzir as palavras. A lista é taxativa, mas admite interpretação extensiva. Mais ou menos isso que disse o Superior Tribunal de Justiça, que na prática deixa a gente no mato, né? A gente fica perdido aqui. Tá, e aí, como é que eu resolvo esse problema? Vamos tentar aqui criar uma coerência na interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Então, quando ele diz aqui contrato de prestação de serviço, está dizendo que todo contrato, esteja ele na lista ou não, se é contrato de prestação de serviço, ainda que não esteja ali exatamente escrito daquele jeito, ele vai ser tributado. Por quê? Porque não se pode esperar que o legislador ele consiga acompanhar a velocidade com que surgem espécies de serviços. A velocidade com que surgem os serviços é muito mais rápido do que o legislador. A gente está falando da lei de 2003 e seguramente ela é muito defasada em relação ao que a gente tem hoje, a começar pelas palavras que estão lá, né? Vocês viram cada palavrinha ali de coisa que nem existe mais. Agora, pode colocar na lista outras coisas que não são serviços? Não pode. E se tiver na lista algo que não é serviço, é inconstitucional. Então, foi bem lembrado aí, eu não me lembro quem identificou que está lá a locação. Está lá a locação e o Supremo declarou a inconstitucionalidade desse trecho. Não pode tributar a locação de bens móveis. Então, o fato de estar na lista não assegura, não garante que a constitucionalidade está autorizada a tributar. E isso, eu dizia ali, né, que é a diferença de quem estuda tributário e quem não está familiarizado. Não é porque está na lei que está certo. Pode estar na lei, mas pode estar errado. E isso a gente está vendo hoje com muita clareza, né? Está lá na lei, locação de bens móveis, mas o Supremo disse que não pode. Pois bem, meus amigos, o que acontece com essa taxatividade mitigada aqui? O exemplo que eu dou é um exemplo bobo, mas eu acho que máquina, vamos ver se tem aqui. Tem. Eu achei que não ia ter o íconezinho. Vamos ver se alguém conhece isso aqui. Alguém já viu isso fora do museu? Já quando eu fui office boy, por incrível que pareça, a empresa batia cheque com esse tipo de máquina. Olha aí, ó. Então, o Vitor Hugo conhece isso aqui. Vamos imaginar, tá? Não é o caso, tá? Mas só para ilustrar o que é a taxatividade mitigada. Vamos imaginar que na lista lá esteja no item
no item, sei lá, XYZ, datilografia e congêneres. A lei adora botar ali congêneres. O que o STJ disse? Não é porque ali está escrito datilografia que hoje a gente não vai falar em datilografia, né? A gente vai falar em digitação. A gente vai falar do serviço de digitação. Então, incluir a digitação na lista, ainda que ela não esteja ali, eu estou esticando a lei no sentido horizontal, entendam? Eu estou ampliando ali o datilografia e congêneres e digitação. Mas eu estou dentro da lista, né? Não estou criando algo que não é compatível com prestação de serviço. O que o STJ quis dizer é que eu não posso ir lá e inventar uma coisa, como, por exemplo, quiseram os municípios, e aí a gente vai agora para a última discussão sobre a incidência, botar um item lá no final que é streaming. Então, aqui travou-se um duelo. Aqui se travou um duelo. Caso streaming. Todo mundo sabe o que é um contrato de streaming, é uma assinatura de streaming. Acredito que todo mundo aqui ou tenha uma assinatura, ou usufrua a assinatura de alguém, ou algum momento da vida usufruiu e não usufrui mais, certo? Tem alguém aqui que não sabe o que é streaming? Não precisa se constranger, tá? Se não souber. Então, a gente tem aqui, de um lado do ringue, estados buscando tributar por meio do ICMS. Do outro lado do ringue, os municípios querendo tributar por meio do ISS. E o que os estados diziam? Não, mas é certo que é ICMS, certo. Porque a gente tem lá na competência tributária a comunicação de som, comunicação de som e imagem. Então lá quando tem a comunicação, que é a TV por assinatura, é tributado pelo ICMS. O streaming nada mais é do que uma TV por assinatura, então é óbvio que está no ICMS. Os municípios de seu turno disseram, não tem nada a ver com TV por assinatura. Aqui a gente está falando do serviço de fornecimento de um... Como é que eles chamavam? O serviço de acesso a esses dados por demanda e, portanto, se alguém está fornecendo esse acesso, ele está prestando um serviço. Certo? E aí, meus amigos, os dois estavam tributando ao mesmo tempo, ou pretendiam tributar ao mesmo tempo. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O Netflix, ele formulou uma consulta ao município de São Paulo.
E a gente vai ver, eu vou explicar para vocês mais adiante, né? A gente tem o procedimento de consulta na Receita Federal, e quando um contribuinte ele narra um caso, está previsto na legislação federal, estadual, municipal, eu faço uma consulta ao fisco e o fisco responde à minha consulta. E aí, pessoal, quando o fisco responde à consulta, ele dá o que se chama de solução de consulta. E essa solução de consulta é vinculante, né? Então, solução de consulta. E aí eu pergunto para vocês, assim, se eu vou perguntar para o fisco, eu faço tal e tal coisa, eu devo pagar imposto? Qual é a probabilidade do fisco dizer que não? Não, fica tranquilo, você não vai precisar pagar nada. É um número negativo. É um número negativo, exatamente, Vitor. A chance de dizer não é menos do que zero. Né? Aí eu pergunto assim, mas que diabo? Por que o Netflix foi fazer isso? Né? Perguntar para o município, São Paulo, eu tenho que pagar ISS para você? Por que vocês acham que o Netflix fez isso? Foi ingenuidade, burrice ou tem algo por trás? Melhor pagar ISS do que ICMS? Aí é que está a estratégia. Então, por que eles fizeram isso, né? Se define que a tributação é ICMS, quanto é que é a alíquota no Rio Grande do Sul? 30% hoje. Se decidir que é o ISS, quanto que é a alíquota máxima no Brasil todo? 5%. Então a gente está discutindo aqui se vou pagar 30 ou 5. Como eles não são burros, né? Eles vieram para cá e perguntaram para o município: município, o que tu acha? Eu tenho que pagar ISS? E o município dá a resposta: claro que sim. E aí, qual é a vantagem de se fazer isso, né? O contribuinte ele tem uma postura de boa-fé, ele foi lá consultar, ele recebeu uma orientação oficial de uma autoridade oficial dizendo como é que ele deve proceder. Então ele não pode ser acusado de sonegação ou de não estar recolhendo o ICMS, porque ele consultou e o fisco disse, você deve pagar ISS, e assim fez o Netflix. E nessa jogadinha, é óbvio que ele buscou ficar vinculado só ao local da sua sede, porque o contrário seria fazer com que ele tivesse que tributar em cada domicílio de cada cliente do Brasil, que é aquele dilema, aquela dificuldade de ter que tributar 5.000 municípios e conhecer 5.000 legislações. E aí, essa foi a estratégia adotada. Pode falar, Vitor Hugo. Professor, duas coisas. A primeira ali, ó, só eu botei no chat que tu estava falando antes lá da máquina de escrever e tal. Não, eu botei ali bem embaixo, a última coisa que está escrita, ó. Digitação tá lá no hall. Consta, tá do lado da datilografia. Sim, eu falei isso, eu disse que era só um exemplo. Eu estava só utilizando um exemplo. Ah, não, tranquilo, é que pelo que eu entendi do teu exemplo, mesmo que não tivesse digitação, por essa possibilidade de interpretação, se fosse só datilografia, estaria contemplado de qualquer forma pela interpretação extensiva. Tá, Isso. perfeito. Daí a questão da pergunta é assim, ó. Ali tu estava falando que o Netflix fez essa consulta e aí o fisco emitiu a solução de conflito. Eu queria saber o seguinte: essa solução de conflito, ela tem força vinculante só para quem consultou, no caso Netflix, ou vale para outros streamings? Por exemplo, se o Spotify, ali que não foi quem consultou, o Spotify também teria que pagar o ISSQN? Sim. Antigamente não era assim, Vitor Hugo. Antigamente a consulta era só para o contribuinte que perguntou. Então, assim, todos aqui são acadêmicos de direito. Aí chega o Vitor Hugo e pergunta para a Receita: acadêmico de direito deve ser tributado? E a Receita responde para o Vitor Hugo: sim,
Aí o Tiago, ele está vinculado a essa consulta? Antigamente não. Ah, mas ele é acadêmico de direito, ele é a mesma coisa que o Vitor Hugo, por que mudou? A Receita dizia, não, cada um tem a sua consulta, cada um tem a sua resposta, e só vincula ele. Só que é uma tremenda bobagem, né? Não faz o menor sentido. E isso acabou. Se eu não me engano, foi em 2013 que foi alterada a legislação da Receita Federal, passando a ter efeito vinculante para todos os contribuintes. Então, quando vocês lerem, e quem acompanha lá o meu blog, às vezes eu boto nas redes sociais também algumas notícias, me referindo à solução de consulta da Receita, eu me refiro à solução de consulta porque ela tem esse impacto. Se ela respondeu aquilo para um contribuinte, vale para todo mundo. Então, se é uma resposta boa, todo mundo pode se beneficiar com essa resposta boa. Esses dias a gente estava falando, né? O Thiago até me ajudou ali numa pesquisa da solução de consulta sobre creditamento de álcool, gel, máscaras para o combate à Covid, para efeito de PIS e COFINS. Foi lançado agora, esses dias, uma resposta, e aí foi um contribuinte que foi lá perguntar: se eu tenho uma empresa que gastei com álcool gel, luva, máscara para o Covid, eu não posso me guiar por essa consulta? Sim, você pode. Então, respondendo a tua pergunta, sim, Vitor Hugo. Obrigado. Professor, aproveitando, ali quando tem abertura de conta corrente na lista anexa e fala sobre também a poupança, por exemplo, a conta corrente ela não seria pelo IOF, esses serviços financeiros? Vamos por partes, tá? Já chego aí. Já vamos falar sobre a questão bancária, tá? Mas vamos terminar aqui esse assunto para encerrar e partir para o outro. Então, assim, esse caso aqui, o espertinho do Netflix foi por esse caminho, e aí eles se articularam para apoiar os municípios, e aí, depois da solução de consulta, foi feito uma nova lei complementar, que alterou a lei complementar 116. Vamos ver se está aqui, se já está. Onde é que está? É uma das últimas lá da lista. Lei complementar 175. Não é 175. Tá aqui, ó. É esse item. É a Lei Complementar 157. Lei Complementar 157 inseriu o item 1.09. Aí, de novo, a pergunta: por que a lei complementar inseriu o item 1.09? Está resolvido o problema? Agora é lei, não tem mais o que questionar? Não está nada resolvido. E, na minha modesta opinião, foi mal resolvido. Muito embora a gente encontre lá na Constituição. E aqui vamos lá, né? Artigo 146. Vejam só o que está escrito na Constituição. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, uma lei complementar pode resolver o conflito de competência. Sim, pode resolver. Como era o caso, e aí, vamos lá, eu vou dar um exemplo de conflito de competência que foi resolvido por lei complementar. Vou botar aqui. Restaurante.
que vocês acham? Restaurante é ICMS ou ISSQN? Olha, me parece que deveria ser ISSQN. Tá, mas ok, é razoável a dúvida, vocês concordam? É razoável a dúvida. Sim, é razoável. Bastante. Eu tenho um restaurante. Eu tenho venda de mercadoria? Tenho. Eu compro comida que tem ICMS e vendo comida que deveria ter ICMS. Tá, mas tem o trabalho do cozinheiro, tem o trabalho do garçom, tem o trabalho... Tem trabalho também? Tem serviço? Tem serviço. Tá, mas então é ICMS ou ISS? Aqui não me parece ter dúvida de que a gente está diante de uma atividade que envolve 2 contratos e que eles parecem quase que um só. Tem fornecimento de mercadoria, sim, e tem prestação de serviço. O que a lei... E o problema foi decidido, quem foi o vencedor? O ICMS. A lei complementar 87, chamada de Lei Candir, resolveu esse problema e disse, não, fornecimento de restaurante é ICMS. Certo? Mas aqui a gente não está diante de um negócio, de um contrato que é novo, que não existia em 1988. A gente está falando de uma atividade que ela fica no limiar entre um e outro. O que não é o caso do streaming. Primeiro que não existia em 1988, daí não poder dizer que o legislador, o constituinte, queria tributar isso, desejava tributar isso. Não, é uma coisa totalmente nova. É ruim sustentar que tem serviço. Eu acho muito difícil tu dizer que tem serviço numa plataforma de streaming. Tu tem o trabalho de programação, tem pessoas que ficam ali dando suporte 24 horas, mas o fornecimento do acesso a uma plataforma que está hospedada na nuvem e que não tem ninguém trabalhando senão uns robozinhos, não me parece prestação de serviço. Então, por isso que eu acho que a lei complementar não poderia resolver isto. Ela pode resolver conflito de competência, que é isso. E aqui ela resolveu. É o ICMS, é o ISS, qual que deve preponderar aqui? Bom, então está resolvido. É o ICMS. Pois bem, isso aqui foi resolvido pela Lei Complementar 157, e aí veio o Supremo, e eu referi na aula passada o julgamento do Supremo, que ele discutia ali a incidência do ICMS sobre download, e aí ele referenda a decisão do legislador, dizendo que é ISS mesmo, tá certo, é ISS. Então hoje não há mais dúvida com a decisão do Supremo Tribunal Federal, certo? Então essa é, digamos, o percurso aqui que a gente fez para definir o aspecto material da hipótese de incidência. E aí, eu rapidamente Professor, aqui, diga. para não ter que te atrapalhar no meio do novo aqui, já que tu tocou na Lei Candir, olha só, eu fui dar uma pesquisada acerca daquilo que o senhor tinha comentado lá dos percentuais diferentes para os estados, lá da alíquota que seria de 12% lá para o sul, sudeste, menos Espírito Santo, e lá dos 7% para os outros. Só que daí eu fui procurar na Lei Candir e acho que o senhor se equivocou, porque eu encontrei uma resolução do Senado que estipula isso.
Tá, vamos tratar depois do intervalo, Vitor Hugo, para não misturar aqui o assunto da Lei Candir com o ISS, tá? Tá, perfeito. Senão confunde aqui, a gente vai se atrapalhar. Então, assim, falando aqui especificamente do ISS, aspecto espacial. Então, aqui tem muita discussão, aspecto espacial. Então, onde é que se considera ocorrido o fato gerador? Então, eu tenho a regra geral do ISS, que é o artigo 3º, que está lá, né? Considera-se prestado serviço devido no local do estabelecimento do prestador. Essa é a regra geral, tá? Então, vou botar grifado aqui com cor diferente para não deixar dúvida, tá? Ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas dos incisos 1 a 25, quando será devido no local. Então, do inciso 1 ao inciso 25, a regra é outra. Então, é no local em que o serviço é prestado. E se a gente for ali na lei e ver, o que tem nesses serviços? Instalação de andaimes, execução de obra, demolição, edificação, varrição, limpeza, decoração. Vejam, todos esses serviços aqui, eles dificilmente são prestados na sede do prestador, né? Eles são itinerantes. O sujeito vai prestando em vários lugares. E aí a lei quis escolher que a competência é da onde é prestado o serviço, onde é instalado o andaime, onde é realizada a obra, onde é demolido o prédio e assim sucessivamente. Tá? Então é do 1 ao 25. Tá? Essa é a regra. Mas ainda persistia, por exemplo, no caso, não está aqui nas exceções, ao inciso 1 ao 25, que seria no sede do contratante, por exemplo, serviços bancários, que foi a questão que o Thiago perguntou agora, né? Mas esses serviços aqui, eles não são tributados pelo IOF. Alguns sim, outros não, Thiago. A gente viu lá na aula de IOF que as operações que são tributadas, só para lembrar aqui na aula de IOF, o que é tributado? Operação de crédito, quando é concedido crédito. Então, aqui tem IOF, operação de seguro, operação de câmbio e operação de títulos e valores mobiliários, tá? Então, essas são as operações de crédito, tá? São as operações tributadas pelo IOF. Aí, o Thiago, ele trouxe uma questão bem interessante, assim, bom, mas se a gente está falando de... O meu único vínculo com o banco é uma operação de crédito. Eu fui lá contratar uma operação de crédito. Eu não tenho nada além disso. Eu já estava excedindo o IOF. Tem que pagar ISS sobre essa operação. É bem interessante a colocação do Thiago. Me parece razoável excluir pela competência definida pela Constituição para o IOF. Mas não é a posição do Supremo Tribunal Federal, que entende que sobre os serviços bancários, em outras palavras, tudo que o banco faz é serviço, e se é serviço, isso foi muito decisivo lá no julgamento do leasing, que o ministro Joaquim Barbosa ele se apoiou nessa expressão. Instituição financeira presta serviço bancário. Se presta serviço bancário, então tem que pagar ISS e sobre o leasing também. E aí vem aqui a discussão
3142 ADI 3142 locação sobre locação é arrendamento de passagem permissão. Não, essa aqui é da rodovia, não é essa daqui. Tem a discussão sobre isso, que agora não vou perder tempo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo procurando. Mas o STF admitiu a tributação. E aí vem agora o round 2 da disputa entre bancos e fisco. Os bancos perderam, então eles têm que pagar. Então isso está certo, tem que pagar ISS sobre as suas atividades. E aí vem agora o seguinte, e o banco? Aonde que ele vai ser tributado? Na sua sede ou na agência ou domicílio do cliente? Porque tem cidades que têm agência, tem cidades que não têm agência. Mas o município gostaria de tributar, obviamente, onde está o seu munícipe, onde está o seu cidadão lá que contratou um serviço bancário. E aí os municípios saíram, no exato momento em que eles ganharam essa ação, saíram tributando todas as agências de banco do Brasil. E todos os municípios agiram da mesma forma. E aí o STJ deu uma forcinha aqui. O STJ pegou e disse: os bancos são tributados apenas na sua sede. E por sede, entenda-se matriz. Não é tributado onde ele tem uma sucursal, uma agência. E aí, vocês forem olhar os contratos bancários, vão ver onde é que está a sede de praticamente todos os bancos, a matriz. É no município de Barueri, em São Paulo. E aí, se vocês forem olhar a legislação de Barueri, vocês vão entender por que os bancos escolheram ficar lá. Tá? Então, é bem fácil entender que é, obviamente, em razão da tributação mais vantajosa. O aspecto pessoal está ali no artigo 5º. Contribuinte é o prestador de serviço. Diga. Deixa eu ver se eu entendi sobre os bancos. Então, nos casos, por exemplo, aliás, nos casos de incidência do IOF, vai incidir IOF e ISSQN, é isso? Sim, ambos. Tá bem. Ambos. Cadê? Artigo 4º. Eu passei aqui rapidamente. Bom, aqui é o aspecto quantitativo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só, professor, isso que o João perguntou, aí não é bis in idem? Isso não foi questionado nos tribunais superiores? Não. Mas não é o mesmo fato gerador que gera dois impostos? Não, deixa eu explicar o que eu disse não, tá? Não foi questionado, não estou dizendo que eu concordo com isso. E aí vocês deem um palpite. Por que os bancos não quiseram questionar? Por que vocês acham? Não repassa para o cliente?
Exatamente. Ora, se o banco tem condições de repassar, e se no Brasil tem 4 bancos e a gente não tem para onde correr, logo, toda a repercussão econômica a gente acaba suportando, querendo ou não querendo. Então, por que o banco vai discutir isso na justiça? Qualquer tipo de incidência acaba sendo tolerada, admitida, porque isso ainda torna mais difícil um entrante, um banco novo, querer competir. Então, dificilmente vocês vão ver banco questionando: quer me tributar? Tá bem, pode me tributar, vamos botar aí, eu vou passar pro meu correntista. Quer botar IOF? Tudo bem, eu boto no meu correntista. Quer botar ISS? Eu passo pro correntista. Vocês só vão ver os bancos questionando quando não é uma decisão política, é uma decisão da Receita, do fisco, retroativamente autuando os bancos, em razão de algum planejamento, alguma operação que eles tenham feito, porque isso diz respeito ao passado, e aí o passado eles não têm como ajeitar, já foi feito. Aí vocês vão ver os bancos muito valentes. Agora, com relação à tributação, eles acabam aceitando passivamente muitas vezes. Por quê? Porque convém, é conveniente. Aqui, meus amigos, na base de cálculo, está aqui o artigo 7º, a base de cálculo é o preço do serviço, então não tem muita discussão. A base de cálculo é o preço do serviço. As alíquotas máximas do imposto, e aqui está a alíquota máxima do imposto. Que é o artigo 8º. E aí, entre 0 e 5, os municípios definem, mas vocês já percebem aí que a margem é bem pequena, né, de deliberação. E aí, do cálculo aqui de um vezes o outro, a gente tem o ISS-QN devido. Eu coloco aqui como um pequeno destaque, né, no que diz respeito ao cálculo do ISS, que são o regime especial dos profissionais liberais. Qual é a lógica aqui, né? Se eu tenho uma sociedade simples, que antes era chamada sociedade civil, cuja responsabilidade é ilimitada, dada a natureza do serviço prestado pelos profissionais liberais, se a responsabilidade é ilimitada, parece fazer sentido, e essa é a explicação do legislador, para ter uma tributação diferente. E aí a gente tem ali um valor fixo em reais por profissional. Então, qual é o exemplo que a gente pode dar aqui? Escritório de advocacia. O advogado é profissional liberal? Ele tem que se constituir em uma sociedade simples? Sim. Então quer dizer que o advogado ele vai pagar o ISS não com base nos honorários que ele cobrou? É isso mesmo. Se ele estiver dentro de uma sociedade simples, uniprofissional, ou seja, só pode ser advogado, não pode ter mais de uma profissão ali dentro, ele pode escolher ser tributado por esse regime, que acaba sendo, na maior parte dos casos, mais vantajoso, né? Ao invés de pegar os honorários que recebeu no mês e pagar a alíquota vigente no município, ele vai só
calcular o número de advogados que tem dentro daquele escritório e multiplicar pelo valor fixo em reais. Tá? Esse é o regime específico dos profissionais de advocacia, aí dos profissionais liberais de um modo geral, que ainda é um resquício do decreto-lei 460. Vamos ver se é esse. Estabelece os nomes de direito financeiro aplicável às pessoas relacionadas. É esse aqui. Decreto-lei 460. Então, o Decreto-lei 460 ele foi 406, desculpa. Decreto-lei 406 de 68. Então, ele estabelece lá que existe um regime especial para os prestadores de serviço, profissionais liberais, tá? Bueno, então, com isso aqui, eu encerrei o ISS. Agora, pergunto se sobre o ISS vocês têm alguma dúvida, antes da gente fazer um intervalo e depois retomar para os outros assuntos. Professor, só o aspecto pessoal que eu acabei não pegando. Artigo 5º, tá aqui, ó. Ah, tá, ok. E mais uma coisa, professor. Eu estava recordando agora que o senhor estava falando daquela questão da taxatividade mitigada. Teve uma questão, uma vez, que eu acabei fazendo uma defesa no escritório de um cara que tinha comprado uma máquina de sorvetes. E daí eu fui pesquisar sobre essa questão do ISS na jurisprudência do STJ. E eu achei uma jurisprudência naquela época bem interessante, no sentido de que o serviço deverá ser idêntico ao expressamente previsto na lista anexa. Ou seja, eu até fui procurar no meu computador depois para confirmar se era isso mesmo. Ou seja, na verdade, essa taxatividade é a taxatividade mesmo, né? Porque se o serviço ele precisa ser idêntico, de acordo com o que tem aqui, pelo menos. Não sei se mudou o entendimento com o passar do tempo ou se isso se coaduna de alguma maneira. Não, você vai encontrar julgados que dizem isso, mas a posição das duas turmas, no caso a primeira sessão, é de admitir a ampliação, uma interpretação extensiva, e aí a interpretação extensiva é naquela linha do que eu expliquei ali, utilizando interpretação extensiva, não é estender do ponto de vista vertical, mas sim do ponto de vista horizontal. Incluir ali isso e aquilo outro. Na lógica de que seriam congêneres, seriam coisas similares. Mas do ponto de vista vertical, não. E aí, sim, estaria essa orientação que você encontrou aí, esse precedente, sobre esse aspecto, ok. Incluir mais item na lista por meio da interpretação, não. Mas esticar ali no plano horizontal, sim. Professor, duas coisas. Sim. Primeiro, ali tu tinha falado de Barueri, eu me recordei do Bradesco, que fica lá em Osasco, lá também são boas as condições? Como é que funciona lá? Não sei como é que funciona em Osasco, mas seguramente se ele escolheu Osasco e não São Paulo capital, é por essa razão, pode ter Tá, certeza. tá bem. E ali, quanto ao aspecto temporal, acho que acabou passando, acho que a gente acabou não vendo. Ah, sim. Vamos lá. Sua tela tá fora. Sim. Deixa eu só um segundinho aqui que eu já coloco para vocês. Cadê?
Artigo no... Eu não estou achando aqui o dispositivo da lei que fala especificamente, mas deixa eu compartilhar aqui a tela, eu vou explicar para vocês, para deixar claro aqui para todos. Aspecto temporal, contrato, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da celebração do contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação continuada. Por exemplo, honorários mensais, né? Um contrato lá que prevê uma mensalidade. Então, ocorre o serviço mês a mês, certo? Então, regra geral, né? Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da celebração do contrato, foi fechado o contrato, o ocorrido o fato gerador tem que tributar. Mas é possível, aqueles contratos que são de prazo indeterminado, prestação que é realizada todo mês, imagina lá um contrato de consultoria mensal, que o prestador de serviço se dispõe a realizar em favor do seu contratante. Nesses casos, então, ocorre mês a mês, e aí, proporcionalmente, é tributado de acordo com a prestação daquele mês. Certo? Certo, professor. Tá, então, vamos fazer agora um intervalo. 9 horas e 6 minutos, 9 horas e 16 minutos a gente volta, tá bem? Ok.